A paz, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me assistindo aí. Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos estar no devocional do dia 7 de julho ao dia 15 de julho. E no próximo devocional a gente deve concluir já o mês de julho. Quais são os capítulos e os livros que nós vamos estar compartilhando com os irmãos? Oséias, do capítulo 10 ao 14, finalizando assim o livro de Oséias, do profeta. Joel, do capítulo 1 ao 3, também começando e terminando o livro de Joel. 1 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 15. E o livro de Marcos, do capítulo 14 ao 16, também fechando o livro de Marcos. E 1 Coríntios, de 1 a 3. Glória a Deus. Então você que está chegando aí agora, né, já compartilha esse vídeo, mande aí para um seu amigo, para uma pessoa especial. E vamos junto compartilhar agora a palavra de Deus. Amém? Vamos começar já em Marcos, depois vamos avançar para Coríntios. Marcos capítulo 14, o que nós podemos compartilhar, o que nós podemos aprender aqui? Os principais dos judeus na Páscoa, então, buscam prender Jesus. Um momento aqui já partindo para a paixão de Cristo, né, como a gente conhece. Na casa de Simão, então, antes desse evento, uma mulher, possivelmente aqui, né, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro. Por quê? Porque ele estava nesse momento aqui na cidade de Betânia. E Marta, Maria e Lázaro eram da cidade de Betânia. E tem uma passagem que fala, né, que Maria, irmã de Lázaro, fez essa mesma ação. Então ela quebra um vaso de alabastro puro sobre a cabeça de Jesus, né, e unge. E ali os discípulos, né, somente Judas, né, fica abismado. Fala assim, podia ter vendido isso dado aos pobres. Reclamando do desperdício, né? Logo depois disso, Judas foi ter então com os principais sacerdotes. Provavelmente essa atitude, né, feriu o coração de Judas. Jesus celebra então, ele envia os seus discípulos para preparar a ceia da Pêssach, da Páscoa. Jesus então celebra a ceia, o Seder, né, e anuncia a traição de um dos 12. Ok? Jesus então ressignifica o Seder. Pelo menos 2 elementos aqui, né, são ressignificados diante do Senhor, mas também ressignifica o memorial, porque as 7 festas são 7 memoriais, tá no livro de Levíticos, a gente já compartilhou aqui no devocional. E esse dia aqui, acontecia 3 festas nessa mesma semana da Páscoa, que eram os pães ázimos, a Páscoa, né, os pães ázimos começam no primeiro dia posterior à Páscoa e vai durante os 7 dias. No terceiro dia também se comemora as primícias. Então, nesse período aqui havia umas 3 festas. E Jesus traz um novo significado, né? Ele ressignifica o memorial dessas festas, começando pela Páscoa e Pães Ázimos. Logo após, então, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. E Jesus começa, então, a anunciar a sua morte. Mas Pedro diz que nunca iria abandonar o Senhor. Mas Jesus declara, então, a profecia que o galo iria cantar, ou seja, o galo ainda não cantará quando 3 vezes me negares, ou seja, que o galo cantaria quando Pedro negasse ele 3 vezes. Jesus então no Getsemane, então Jesus ele começa a orar e a sofrer angústias ali, né, suor como gotas de sangue. Jesus então vai lá aos seus discípulos e fala, mas vocês estão dormindo. Vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? E eles estavam com os olhos cansados e pesados. Então Judas aparece no meio da noite com os exércitos, aproximadamente aqui entre 500 homens a 1000 homens, uma média, alguns historiadores falam isso, e traz Jesus com um beijo. Pedro então corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, não era dos soldados somente, não tinha servos ali dos sumos sacerdotes. Os discípulos então, logo após a prisão de Jesus, eles fogem e Jesus é levado até o sumo sacerdote. Muitos o acusam, então Jesus fica mudo diante das acusações. Mas o sumo sacerdote faz uma pergunta, quem ele era, se ele realmente era o Cristo, e ele diz, né, Jesus fala que eu sou. Então o sumo sacerdote grita blasfêmia, rasga suas vestes, né, e grita blasfêmia, blasfêmia. Então levam Jesus e Jesus é maltratado, chicoteado, né, é colocada a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Pedro, nesse momento aqui, vendo tudo isso, ele é questionado por 3 ocasiões e Pedro nega Jesus 3 vezes.
E de repente o galo então canta. E Pedro cai em si e corre, sai dali entristecido. Ele foge daquele lugar. Entrando em Marcos capítulo 15, Jesus é levado a Pilatos. E ali eles o acusam mais uma vez. Jesus fica mudo. Ok? Pilatos não acha culpa nenhuma nele. Ele é levado a Pilatos, então ele não acha culpa nenhuma nele. Propõe soltar um prisioneiro. Ele queria soltar Jesus. Ele oferece Barrabás ao Jesus. Mas a multidão gritando, sempre gritando, crucifica Jesus, crucifica, crucifica. Então, cedendo à pressão, Pilatos entrega então Jesus para ser crucificado. Só que Jesus é humilhado, chicoteado, levado para ser crucificado. Quando foi crucificado, então, continuou sendo humilhado na cruz. Ele continuou a humilhação. Então, ele começou, então, trevas sobre a face da terra. Há trevas, e Jesus clama ali, Eli, em aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entrega o seu espírito, morre, né? E grita, né? Ou expira, tetelestai. No hebraico seria shalom kalash, ou seja, a paz está concluída, ok? Ou o preço foi pago. Paz, no hebraico, significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, ok? E depois disso, José de Arimateia chega ali para Pilatos e reclama o corpo de Jesus, né, para o sepultar. E as mulheres acompanham toda a parte do sepultamento. Entramos então no capítulo 16, que as mulheres vão até o sepulcro, e quando chegam lá, elas vão falando, quem será que vai remover a pedra que a gente tratar ali do corpo de Jesus e tal. Chegam lá, a pedra já estava removida, e um jovem estava assentado, e disse que Jesus havia ressuscitado, para elas não tinham mais nada para fazer ali. Jesus então aparece a Maria Madalena, que anuncia aos outros. Jesus depois aparece a 2 discípulos que iam a caminho, não fala qual caminho, mas talvez aqui está se referindo aos 2 discípulos que ele aparece no caminho de Emaús, está relatado no outro evangelho, possivelmente. Jesus aparece então aos apóstolos e finalmente a todos, confirmando a sua palavra. Então aí Jesus aqui fala a grande comissão, né? Ide por toda a terra, pregar o evangelho a todos, sinais acompanhar a todos aqueles que creem, a grande comissão de Jesus e a sua ascensão aos céus. E o evangelho então começa a ser pregado pelos apóstolos logo após, o livro de Atos ali, a continuação. Entramos então no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo se identifica então aqui em Coríntios como autor, do livro. E claro, ele está falando para quem ele escreve. E dá graças a Deus pela vida dos coríntios e pelos dons do Espírito Santo que há entre eles. Mas aqui Paulo começa a tratar seriamente as divisões, as demandas, as discussões e as divisões no meio da igreja. Uns falavam que era do grupo de Paulo, outros do grupo de Apolo, outros do grupo de Pedro e outros, enfim, do grupo de Jesus. É como se Jesus estivesse ali presente. Não, nós somos Jesus, nós somos jovens, os espirituais aqui. Paulo então trata do conhecimento natural da sabedoria do Espírito, no meio deles, que Deus escolhe as coisas vãs, que eles deveriam se humilhar, se diminuir, e as coisas pequenas e as que são desconsideradas, as loucas, para envergonhar aquelas que se acham sábias. Aquele que se gloria, faça isso no Senhor. É a demonstração de Paulo aqui. E ele já entra no capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo, então, foi a eles em fraqueza e temor. Paulo lembra disso. Eu não fui a vocês com palavras bonitas, simplesmente com fortes expressões, mas eu fui a vocês em fraqueza, em temor, no amor de Deus. Sendo demonstrado, então, através de mim, o poder de Deus. E na sabedoria de Deus, eu operei na vida de vocês. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais penetrou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. E Paulo libera essa palavra, Paulo então fala que nós devemos receber pelo Espírito as coisas do Espírito, que somente o Espírito sonda a mente de Deus. E só a mente de Deus só pode ser sondada pelo Espírito. Nós devemos andar nesse Espírito, porque o natural se discerne naturalmente, mas o espiritual só se discerne espiritualmente. Mas
o natural precisa ser discernido da forma natural. E nós precisamos nos levar à forma espiritual, à nossa essência espiritual. Entramos então em 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, Paulo fala, né? Não vos pude falar como pessoas espirituais, por causa das dissensões, né? Lá do capítulo 1, já continuando aqui, que há no meio de vós, mas eu não pude dar comida sólida, mas dar leite a beber. Eu e Apolo, Pedro, nós não somos nada diante de Deus, somos cooperadores, né? Aí ele diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. O fundamento é um só, é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Mas veja como cada um edifica, como cada um constrói sobre esse fundamento. Alguns vão usar materiais como ouro, prata e pedras preciosas, maravilhoso. Mas outros vão usar madeira, palha e feno. Ele usa aqui esse... Mas atenção, todos passarão pelo fogo. Todavia aquele será salvo. Mas se a sua obra não suportar o fogo de Deus, ele sofrerá detrimento. Mas se a sua obra for purificada pelo fogo, ele receberá galardão. Ok? Se alguém destruir o templo de Deus, Paulo fala, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. A sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. E ninguém se glorie nos homens, pois Deus vê todas as coisas. Paulo termina essa demonstração e nós fechamos aqui a parte 1 do nosso devocional. Avançando no nosso devocional, então começamos então 1 Reis capítulo 8. O que diz 1 Reis capítulo 8? Continuando o nosso devocional, último passado. Salomão congregou então todos os principais e levaram então a arca de Deus do tabernáculo para dentro do templo, que agora tinha acabado de ser construído e estava sendo inaugurado, juntamente com todos os itens que haviam ali no tabernáculo, né? E o ouro e todo o tesouro que havia, eles levaram então agora para dentro do templo. Então, a nuvem da glória de Deus então enche todo o templo, né? Então Salomão se põe de pé e começa então a falar. Então aqui tem um sermão de Salomão, lembrando as promessas feitas a Davi. Salomão então faz uma oração de gratidão a Deus, né? E pede a Deus para ouvir as orações que serão feitas naquele lugar, naquele templo, mesmo em face de idolatria ou dificuldades que o povo poderia passar no futuro, que Deus pudesse ouvi-las. E a celebração da festa é feita, né, por 7 dias, depois mais 7 dias, somando um total de 14 dias. Há uma festa aqui, historicamente aqui, possivelmente, nesse período aqui, talvez do primeiro templo para o segundo templo, é onde é instituída o vinho no Seder, ou na Pêssach, ou na Páscoa, né, como é a Santa Ceia que nós conhecemos hoje na igreja. Então, possivelmente nesse período aqui, né, alguns historiadores, ou antes do segundo templo, ali no período do exílio, por volta desse período, né, é instituído então o vinho na ceia. Avançando, 1 Reis capítulo 9, o Senhor então aparece a Salomão pela segunda vez, depois de que edificou o templo, e o exorta a continuar andando em sua presença e não cometer idolatria, e mostra as bênçãos e as maldições, né, para Salomão, segundo aquilo que o Senhor tem ordenado a ele. Salomão então dá a Hirão, rei de Tiro, porque ele foi o responsável pela conclusão e construção do templo. Dá a ele 20 cidades, mas ele não gosta das cidades, vai lá reclamar com Salomão, e Salomão então dá para ele 20 talentos de ouro também, mas ele continua com as cidades, mesmo reclamando. E Salomão então edifica várias cidades, né? Edifica frotas de navios para navegar por toda a terra. Salomão aqui começa a crescer, né, como um império, um grande império. 1 Reis capítulo 10, Salomão então recebe a visita da rainha de Sabá, que ouve as famas de Salomão e vai ter com ele, e leva presentes e vários tipos de especiarias, né, e começa então a andar com Salomão e conhecer todo o seu palácio, todos os seus servos, toda a sua sabedoria, e ela fica extasiada, porque ela mesma fala, né, eu conheci de ouvir a sua fama, mas aqui presencialmente ela é muito mais do que só o que eu ouvi, ou seja, você superou as minhas expectativas, ela fala para o rei Salomão, né? E Salomão então deu a rainha de Sabá tudo o que ela pediu para ele, em termos de sabedoria e também de riqueza. E aqui nesse capítulo também é o relato de todo o ouro e toda a riqueza que anualmente
se era arrecadado, né, no reino de Salomão, enquanto ele reinava. O ouro era tão abundante nesse período aqui que a prata não tinha valor algum, é o que a Bíblia diz. Né? Aqui mostra então toda a sua riqueza, né, que sobrepujava todos os reis que vieram antes dele, né, e todos os reis que governavam junto com ele, e muitos que vieram depois. Então ele sobrepujava até o atual momento muitos reis. 1 Reis 11, né, fala aqui então das mulheres que Salomão teve, né, 700 princesas. Salomão fez muitos casamentos, vamos dizer assim, casamentos políticos. Então ele teve mais de 700 princesas. A primeira delas foi a princesa do Egito, né, a princesa do Egito, filha de Faraó, e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. E isso levou à ruína de Salomão, né? O levou a uma completa idolatria, a um desvio total do seu coração diante de Deus. E Deus então profetiza que rasgaria o trono da mão de Salomão e daria 10 tribos a outro rei, e que só ficaria uma tribo com ele por causa da promessa que ele havia feito ao pai dele, Davi. E aí aqui começa a se levantar inimigos, né, no reinado de Salomão. Nesse período aqui, um que chamava Haddad, né, que foge diante de Salomão, foge para o Egito. Também se levantou Rezon, que odiou Israel e foi para Damasco. E por fim, Jeroboão, que veio da corte, é uma pessoa que se destacava ali, mas esse Jeroboão recebe uma profecia de um profeta que 10 tribos seriam rasgadas das mãos de Salomão, entregados a ele. Então Salomão fica exposto, totalmente exposto, mas por amor a Davi ficar em uma tribo. Assim Salomão então ficou sabendo dessa profecia e começa a perseguir Jeroboão para o matar. E ele foge para o Egito até que Salomão morra. Então, a morte de Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo 12. Roboão então assume o trono, né, e Jeroboão volta do Egito e pede para aliviar a carga tributária, a carga de impostos sobre Israel. E ele estava ali liderando 10 tribos, pelo menos, né? E Roboão pede para ele ir, que ele ia se aconselhar. Depois de 3 dias ele daria a resposta. Aí ele pede conselhos com os anciões, pede conselho para os jovens que andavam com ele. E o conselho dos anciões é que ele deveria aliviar, sim, a carga. Mas o conselho dos jovens não, que ele deveria ser mais duro. Ou seja, se meu pai teve uma mão pesada, a minha mão é de ferro, vai ser mais forte ainda. E ele segue, infelizmente, o conselho dos jovens. Mas isso já era algo que fazia parte da profecia que Deus havia falado, né? E 10 tribos seguem Jeroboão. E Jeroboão, né, sai como rei, novo rei de 10 tribos. E Roboão então quis fazer guerra com Jeroboão. Mas Deus mandou mensagem através do profeta Semaías. O profeta chega para ele falando: não é para você, porque isso veio de Deus. Isso veio de Deus. Deixe ele ir. E Jeroboão, então, depois de alguns anos, com medo do povo subir para adorar em Jerusalém, porque em Jerusalém era o lugar onde se adorava, era onde estava o templo de Salomão. Com medo dele ir lá, o que ele faz? Faz 2 bezerros de ouro e institucionaliza a idolatria no meio das 10 tribos. E a partir daqui, então, nunca mais Israel, que é as 10 tribos, teve um rei que prestasse, um rei bom. Todos os reis de Israel eram maus e eram idólatras. Isso é o que nos diz a história aqui. E em Judá, sim, teve muitos reis, pensando de Davi, mas pelo menos muitos reis, alguns, né? Mas muitos também reis maus, mas alguns reis bons que cumpriram a palavra de Deus. 1 Reis 13, um profeta profetiza, né, ao rei Jeroboão, que agora, né, tinha institucionalizado a idolatria em Israel, estando ele no altar, que nasceria um descendente de Davi, Josias, ele ainda fala o nome, que mataria os profetas, né, que ele colocou como idolatria naquele altar. Indignado, então ele estende a mão para tocar no profeta, o profeta libera a palavra, a mão dele seca na hora, fica mirrada, e ele clama, né, por favor, não deixe isso. Aí a mão dele volta a ser curada, e o profeta o cura. E o homem de Deus então vai para o deserto, e ele convida ele para ir junto, né? Mas ele diz: não, Deus me proibiu, não posso comer, nem beber vinho, nem sentar, eu tenho que seguir o meu caminho. Só que um profeta velho fica sabendo, e o profeta velho vai ter com esse profeta aqui.
e ele mente, ele fala uma profecia que Deus havia falado com ele, que era para ele ir com ele. E esse profeta acredita no profeta velho, vai, senta, come, bebe água com esse profeta velho. E na mesma hora Deus toma a boca do profeta velho e fala para ele que ele havia desobedecido a Deus, que Deus ia julgá-lo. Fala o profeta velho, que mesmo que tinha mentido, Deus usa ele. E quando ele estava indo, né, indo embora, um leão, né, o ataca e o mata. E o profeta velho fica sabendo e fica com remorso e vai ter lá. E quando ele chega no local, tá lá o leão, né, quieto. O leão não comeu o corpo dele, só o matou. E estava deitado ao lado do corpo. E o profeta toma o corpo dele e o enterra com honras, né, e arrependido no seu coração. E repetiu as palavras do profeta, aquele profeta velho vai a Jeroboão e repete as palavras daquele profeta que havia profetizado, que agora estava morto. 1 Reis capítulo 14, né? O filho de Jeroboão adoece e ele pede a sua esposa para ir a Siló, na casa do profeta Aías, né? E fingindo ser outra pessoa, falando, não fala que é você e tal. Mas lá chegando, o profeta Aías estava em Judá. E lá chegando, ele já sabia, ele não via mais, mas ele já sabia que era a mulher dele, e ele profetiza então contra Jeroboão, e manda ela voltar para casa, e quando ela pusesse o pé em casa, o menino ia morrer. Profecia pesada, por causa da idolatria que ele havia levantado em Israel. A palavra do profeta então se cumpre, Jeroboão depois morre, e Nadab reina em seu lugar. Roboão então faz guerra contra o Egito, Roboão já é o rei de Judá. Faz guerra contra o Egito e perde, e o rei do Egito, né, leva todo o ouro da casa de Deus, e ele depois substituiu os escudos de ouro que Salomão havia feito por escudos de bronze. Aqui começa a ruir então o reinado de Judá, começa a entrar em declínio. Roboão morre então e Abias, o seu filho, reina em seu lugar. 1 Reis capítulo 15, Abias reina somente 3 anos, porque ele peca e faz igual seu pai Roboão, ele peca diante do Senhor. E Deus então e Deus levantou, né, Asa, seu filho, reinou no seu lugar. Deus levanta Asa depois disso. E esse Asa, que era filho, né, de Abias, Asa reinou e fez tudo que era reto aos olhos de Deus, como fez Davi, seu pai. Olha que interessante aqui, porque aqui fala que Davi, né, que era o pai dele. Ele ignora que o pai dele era, porque o pai dele era infiel. E desfez toda idolatria e restituiu a casa de Deus, né? E Baasa, então, reina em Israel, junto com Asa em Judá. Ou seja, Asa em Judá e Baasa se levanta em Israel. Junto com Asa. E Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como todos os reis de Israel sempre vão fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês vão observar isso ao longo do devocional. Ok? Fechamos aqui essa parte. Deus abençoe. Parte 3 do nosso devocional. O profeta Oséias, capítulo 10. O que ele diz? Profetiza aqui a esterilidade sobre Israel e a sua destruição futura. Ok? Ele fala sobre o seu exílio pela Assíria, pelas mãos dos assírios. Então o capítulo 10 basicamente é isso. Oséias capítulo 11 é uma profecia messiânica, poderosa. Do Egito chamei o meu filho. É a profecia quando, né, José e Maria, Jesus nasce ali, e Deus avisa eles em sonhos para eles fugirem para o Egito. E depois se cumpre a profecia, do Egito chamei o meu filho. Né? É uma das profecias que eles vão saber. Peraí, ele nasceria em Belém, mas ele diz que é chamado do Egito. E eles não sabiam discernir na altura da onde o Messias viria, né? Porque eles não conseguiam conciliar todas as profecias. Aqui também diz essa mesma profecia diz a respeito da idolatria de Israel e sobre o cuidado de Deus, mesmo sobre os inúmeros pecados de Israel. A profecia também sobre a restauração futura de Israel, que aqui também é chamado de Efraim, como eu já tinha falado. Oséias capítulo 12. Efraim, ou Israel, né, se apacenta de vento. Aqui é uma palavra pesada, né, a eles. E também com Judá, Deus entra em contenda. Aqui na profecia. Deus fala ainda sobre os pecados, mas Deus fala também do seu cuidado com eles e da sua futura restauração. Oséias capítulo 13, a glória de Efraim, ou Israel, do passado, e o pecado e o castigo do presente e do futuro. Então essa profecia aqui
capítulo 13, a profecia da volta de Jesus também está aqui. E é interessante porque essa profecia que é citada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, né? A restauração completa de Israel e de Judá. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Entrando aqui em Oséias capítulo 14, finalizando o livro de Oséias, é o apelo para Israel se arrepender e converter ao Senhor e a futura e completa restauração de Israel, das 12 tribos, né? Entramos então e começamos o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel é escatológico, é um livro bem escatológico, desde o capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vamos ler todo ele aqui. Joel, então, ele profetizou no reino de Judá, tá? Ele profetiza lá no reino de Judá, mas também ele solta algumas profecias relacionadas ao reino do norte, ou às tribos de Israel. As 10 tribos aqui já havia dividido. Ele profetiza enquanto Joás era o rei de Judá, né? E aqui o profeta fala sobre a escassez que estava ali em Israel e a praga de gafanhotos que haveria de vir, e sobre a destruição futura da terra, né? Ele usa essa expressão. Aqui também tem uma profecia escatológica da volta de Jesus. O dia do Senhor, um clamor por arrependimento verdadeiro ao Senhor. Sabe o que é interessante nessa profecia do capítulo 1? Que aqui ele profetiza, é uma profecia escatológica, e ele fala da praga de gafanhotos, que é citada também lá nas trombetas. Depois dos 7 selos, tem as 7 trombetas. E as 7 trombetas falam de demônios, de espíritos vindos como gafanhotos, né, com cabeça de homem, mas a aparência dele é de gafanhotos com rabo de escorpião. A descrição lá basicamente eram gafanhotos. Aqui em Joel ele cita o nome de gafanhotos, né? Pelo menos 5 tipos de gafanhotos aqui: o migrador, o cortador, a locusta, o pulgão, o destruidor. O destruidor, que é um dos nomes, né, lá de Apocalipse. Pra você ver que é bem escatológico o livro. Aqui ele chama a volta de Jesus, a vinda de Jesus, né, definitiva, de o dia do Senhor, né, um clamor por arrependimento verdadeiro. Ele deixa bem claro isso aqui. Joel capítulo 2, né, continuando aqui, é a profecia escatológica poderosíssima da vinda final do Messias para destruir os seus inimigos com um grande exército. Ele vem com um grande exército. O dia do Senhor, aqui é falado, aqui a profecia, fala do sol, da lua e das estrelas 2 vezes, no início da profecia do capítulo 2, no final do capítulo 2 ele repete, né, que os céus seriam abalados, né? Complementa então a profecia de Daniel, que é citada por Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 24, que ele chama, assim como disse o profeta Daniel, quando pois virdes a abominação da desolação, né, que vai abalar céus e terra, né? Essa é o dia do Senhor e a restauração de toda a terra, e a terra de Israel e o povo de Israel, e também de toda a terra e de toda a criação. A promessa aqui, Deus restauraria toda a criação, que Deus traria a chuva temporã, mas logo em seguida viria a chuva serôdia. A chuva temporã é a chuva dos primeiros frutos, quando brota, e a temporã é a que faz, né, amadurecer todos os frutos, em todo o tempo. Então, também profetizando o avivamento da igreja, citado aqui por Pedro, né? No capítulo 2 de Atos, Pedro cita a profecia de Joel 2, né? No dia de Pentecostes, é poderosa, está lá no texto. Parte dessa profecia se cumpre ali em Atos, e a outra parte se cumprirá, né, na vinda final do Messias, no retorno do Messias para nós, né? Para os judeus é a vinda, para nós cristãos é o retorno. Em Joel capítulo 3, é a profecia da guerra do Armagedon, ou do Armagedon. É o juízo de Deus em todas as nações da terra e a completa restauração de Israel, da igreja e de toda a terra, né? Literalmente aqui, eu chamo isso aqui do dia do Yom Kippur, é o dia do juízo, né? Que é literalmente Yom Kippur, o dia do juízo, o dia, né, onde o Senhor julgará todas as nações da terra, que eram, que estarão durante aquele período, ok? Então fechamos aqui o livro de Joel, um livro completamente escatológico. É poderoso você fazer uma analogia de Joel com Daniel, com Malaquias também, e também com o livro de Zacarias, também um livro totalmente escatológico. E você soma ele com Mateus capítulo 24, ok? Lucas 17, também falando aí, Marcos capítulo 13,
Então, todos aí passagens escatológicas para que a gente possa meditar. Terminando então o nosso devocional. Deus abençoe a sua vida.